Bem, primeiro eu quero protestar contra a sua narrativa aí que o Palmeiras ameaça. O Palmeiras não ameaça coisa nenhuma nesse momento. Ameaça pro Fortaleza é o Botafogo. Sábado, 9 da noite, no Rio de Janeiro, tem Botafogo e Fortaleza. É Ou verdade. seja, se vencer, Botafogo passa o Fortaleza. Fortaleza joga pelo empate, que ele tem um jogo a menos. Ele mantém a distância de 1 ponto e em relação ao Botafogo, mesmo que o Flamengo vença o Corinthians, ele vai a 47, o Fortaleza iria para 49, mantém a vantagem sobre o Flamengo. E sobre o Palmeiras também, porque o Palmeiras tem a pontuação do Flamengo, um jogo a mais a disputar. Então, o Palmeiras dos 4, em tese, é o que tem a pior situação, né? O Flamengo pode ganhar esse jogo atrasado, ou empatar e ficar à frente do Palmeiras, enfim. Então, ameaça para o Fortaleza não é o Palmeiras, hoje é o Botafogo. Você está com uma narrativa muito alviverde, âncora. Eu estou de relações cortadas com você há algum tempo, mas não posso deixar de dar essa cornetada nessa sua narrativa mídia verde. Aliás, ninguém levanta, Juca, da coletiva, porque assim, coletiva de imprensa hoje, em todos os clubes, grande parte são de puxa-saco, baba-ovo, que vão para lá para falar nossa defesa, nosso ataque, o nosso time. Né? Esses não vão levantar. Tem gente que tem a cara de pau de defender, inclusive, ou minimizar o que aconteceu. Então, isso não vai acontecer, infelizmente. Eu acho que seria a medida mais razoável se todos levantassem, mas não existe, assim, união, bom senso, coragem também, né, para as pessoas tomarem uma atitude como essa, deixando uma coletiva. E eu quero lembrar aqui, o Palmeiras gosta muito de colocar nota, sabe, no seu site, adora notas. Dia 16 de janeiro de 2024, o Departamento de Comunicação é quem assina. Em dia histórico, Leila Pereira convoca a coletiva só com mulheres e anuncia a renovação de Abel, ou seja, a tal coletiva só para mulheres foi para anunciar a renovação do contrato do treinador. Se ela faz uma coletiva só com mulheres, qual é o intuito? Né? E você pode pegar o conteúdo do que foi dito na ocasião. Por exemplo, tem aqui aspas da presidente do Palmeiras. É um prazer imenso estar aqui com vocês nesse dia, sem sombra de dúvida. É um dia histórico para nós mulheres. Não conheço nenhum caso no mundo de uma entrevista coletiva formada somente por mulheres. Quando tivemos essa ideia, nós divulgamos e, por incrível que pareça, vi muitas perguntas, por que só mulheres, etc, etc, etc e tal. Bem, se ela teve a iniciativa de fazer essa coletiva, ela tinha que, já foi sábado isso, se manifestar de alguma maneira, né? Esse silêncio realmente não é compatível. A Leila Pereira deveria falar alguma coisa. Acho eu, né? Acho eu que ela deveria se pronunciar. Mas até agora, nada, né? Nada, né? Nem nota. Teve nota, Danilo? Você que é mais atento às coisas palmeirenses? Acho que não, né? Teve nota do Palmeiras em parceria com... Não, nota da presidente. Com aspas da presidente. Como essa que eu acabei de ler aqui, do dia 16 de janeiro desse ano, que é um dia histórico. Então, enfim... seguimos. A própria Aline, se tivesse levantado e embora, teria feito muito bem, ainda teve ainda a tranquilidade para fazer outra pergunta, ou o restante, né, que ela queria fazer uma pergunta, ela nem termina de fazer a pergunta. Tudo muito lamentável, e pior ainda é quem tenta minimizar isso, né? Minimizar isso e quem tenta também tirar a responsabilidade da presidente. Ela também tem que ser questionada. Ela entrou nessa situação de fazer uma coletiva como legal, achei legal também na época, mas peraí, ela não fica indignada com isso? Tanta gente indignada, tantos homens indignados, e a presidente do Palmeiras, que a mulher não fica indignada? Né? Enfim, é isso. O que mais, âncora, que você me perguntou? Do Flamengo. Eu estou meio irritado com você, com a sua narrativa muito alviverde aí. Em respeito ao Fortaleza, especialmente, e ao Botafogo. Então, o Botafogo é que está em segundo lugar. Não é o Fortaleza, não é o Palmeiras. O Palmeiras está em terceiro, com um jogo a mais, diga-se passar. E, na verdade... O Flamengo ontem... Colaborando com você, foi o adversário, pegou o adversário mais difícil de todos, né? O Palmeiras pegou o Cuiabá, o Flamengo pegou o Bragantino, faquinha de rocambole e Puma, e o Botafogo tinha do jogo duro contra o Bahia, mas diga lá. E o jogo do Botafogo ontem, no final, o Botafogo teve boas chances de gol, mas na parte final do jogo, a pressão do Bahia foi um negócio terrível, né? E o John fez cada defesa impressionante, né? Acabou sendo bom para o Botafogo nessa circunstância, porque quando teve momento para vencer o jogo, não conseguiu. No final, o Bahia pressionou absurdamente. O Tassiano perdeu um gol incrível, defendeu com antebraço o goleiro do Botafogo, o John, e o Botafogo saiu com um pontinho. Acho que na circunstância foi bom para o Botafogo, até porque pode derrotar o Fortaleza em casa e recuperar um pouco desse terreno perdido, tem muito campeonato ainda, né? O Flamengo venceu o Red Bull Bragantino, faca de bolo Puma. Acho que do jeito que era possível ali, poderia ser um pouco mais fácil, né? Mas muito desfalcado. O Flamengo jogou quinta-feira à noite lá em La Paz, chegou na sexta, né? Já jogou no domingo. O jogo ainda foi à noite, deu uma aliviada aí, mas com o Bruno Henrique de centroavante e tudo mais. Importante ressaltar a estreia do Michael, a reestreia, já voltou fazendo gol, né? Foi bem importante o gol que ele marcou. Os outros gols foram gols dados, né? O Alan cabeçou para trás, né? Ele deu uma assistência, né, para o gol, e o Wesley dava também condições. Se fosse um jogador do Bragantino, não haveria impedimento.
E depois o gol de Pimbal ali, parecido com o gol que o Flamengo tomou do Botafogo, que a bola bateu nos 3 zagueiros, né? E o Igor Jesus, uma semana antes, botou para dentro do gol. Acabou acontecendo. Uma vitória meio que protocolar, dentro de um fim de semana em que o Flamengo ganhou lá o Mundial Sub-20 de maneira emocionante, com uma virada nos acréscimos, com o Felipe Luiz mudando o time e colocando 2 garotos que vieram do banco, fizeram os 2 gols da virada. Foi bem bacana o que aconteceu no sábado, especialmente porque essa geração é de meninos que da mesma idade, da mesma geração dos meninos mortos no incêndio em 8 de fevereiro de 2019, né? E 2 deles, inclusive, que estavam ali, escaparam do incêndio e foram campeões no sábado com 32 mil pessoas no Maracanã. Foi um momento muito bacana, muito emocionante por tudo que envolve essa geração de garotos, né? E é lamentável que pessoas que poderiam ter feito mais pelas famílias ainda discursem citando os garotos, né? De uma maneira assim, acho que tão abjeta quanto a coletiva do Palmeiras. O Guilherme Vidal aqui, ele fala o seguinte, ó. Peraí. Com justiça ao Botafogo, é verdade que o John fez 2 milagres no final do jogo. Mas o Botafogo meteu 2 bolas na trave. Antes disso tudo. O Botafogo podia ter ganhado. Sim, foi o que eu falei, Juca. O Botafogo teve oportunidades, não aproveitou. Aí na parte final, passou um perrengue danado. O empate acabou sendo bom ali naquelas circunstâncias. Não, eu sei que você falou, mas eu queria frisar que foram 2 bolas na trave. Uma delas, uma loucura, né? E aí o goleiro do Bahia também fez uma defesaça. Quer dizer, foi um jogo... Eu achei que o Botafogo merecia ganhar o jogo. Sair da Fonte Nova com 3-2. O Guilherme Vidal vai nessa linha aí. O Botafogo, enquanto teve perna, competiu bem. Depois cansou. Isso. As 2 semanas livres do Bahia pesaram, né? No fim. Mas acho que o resultado acabou sendo bom, diz aqui o Guilherme Vidal. Então, sábado, os 2 não tem jogo no meio de semana, né? Fortaleza e Botafogo só tem essa preocupação, né? Agora, detalhe, o Arnaldo tem chamado a atenção, o Fortaleza é o time de menor posse de bola no campeonato. O Fortaleza é o time do contra-ataque, da transição rápida. Isso vai ser um desafio para o Botafogo, porque o Botafogo também gosta de jogar em velocidade, mas vai ter que jogar em cima, tem que ganhar o jogo, vai ter que ir para cima do Fortaleza, vai jogar mais fechadinho o Fortaleza, como fez no primeiro tempo contra o Flamengo, quando se fechou bem no Maracanã. Então vai ser um desafio grande para o Arthur Jorge, para os seus jogadores, de jogar contra o Fortaleza, que deve estar bem à vontade nessa situação. Isso é importante frisar, o Arnaldo tem sempre falado sobre isso, até fui fazer um levantamento, publiquei no meu blog. A posse de bola, a média mais baixa do Fortaleza desde que o Vojvoda chegou ao clube. A menor posse de bola. É o time que fica pouco com a bola, é o time de... O próprio gol ontem no Corinthians, né? É uma jogada assim. E eu li mais uma mensagem aqui do Flávio Canavaro, ainda sobre o Abel, fala: bom dia a todos. O Abel age de forma estúpida, bélica e ranzinza, desde a temporada passada, e como se não bastasse, tem que romantizar e aplaudir a desclassificação. Isso é coisa de romântico do século XVIII, diz aqui o Flávio, sobre ainda a questão do Abel. E ele mesmo, chegou, vocês da imprensa, sem querer sem querer justificar a canalice do Abel, eu pergunto, qual a diferença de se retratar e se desculpar? Segundo, qual o Palmeiras emite nota? Dá para falar que a Leila continua calada? A Leila não falou, né? Foi uma nota do Abel, na verdade, depois do acontecido. Esse cara nem põe o nome dele aí. Essa mala, não lê mensagem dessa mala, não. Vocês da imprensa, uma vírgula. O cara não põe nem o nome dele. Um camarada que se esconde atrás de um apelido que ele mesmo coloca nele não merece ter nenhum destaque, âncora. Passa a bola adiante. São fanfarrão. Passando a bola sem alça. Prefiro o Fernando. Fernando tem nome, tem cara, não é isso? Isso aí é um quê? É um sujeito escondido atrás de um apelido. Fanfarrão, vai pentear. Fernando que mandou foto esses dias pra gente, hein? Pra mostrar quem é Fernando, o Fernando. Isso. No momento. Fernando tem cara, Fernando vai... Grande abraço, Fernando. Grande abraço. Muito mais autêntico. Ô, Trajano, você falou que votaria nos 4. O Mauro me deu uma sapatada falando que eu tô verde e que o adversário no momento é o Botafogo. Mas como você acha que tá a enquete? Não, o Mauro tem razão. O Mauro até me ajudou. O Mauro fez o meu papel em relação à enquete. Agradeço a ele. E tem esse jogo de sábado. Esse jogo é o jogo mais importante, né, dos últimos tempos em relação ao brasileiro. Como eu acho que está a enquete, o Flamengo sempre vence, né, porque tem torcida maior. O Botafogo tem uma torcida pequena, comparando com... A torcida do São Paulo vai muito ao Morumbi, mas na hora de participar de enquete, dá para trás. Flamengo.
Tá o Flamengo vencendo. Qual a maior ameaça ao Fortaleza no Brasileiro? Flamengo, 35%. Mas ó o Botafogo, ó, 30%. Palmeiras, 27%. E o São Paulo ali, 8%. De fato, o São Paulo é o quinto colocado no campeonato nesse momento. Uma justiça contra o Tricolor de Montpellier. Arnaldo Ribeiro, o São Paulo venceu lá o Fortaleza, 2-1, de forma meio protocolar de novo e tudo mais. O Mauro lembrou que o Fortaleza é o time com a menor posse de bola do campeonato. O São Paulo é uma das maiores posses de bola do campeonato. E tá aí, indo aí. Ontem botou uns titulares em campo, alguns, ganhou, 2-1. Também, só para deixar um detalhe, piorou a situação médica, clínica do esquerdo, o zagueiro do Nacional do Uruguai. E o São Paulo até entrou em campo ontem, fazendo uma bonita homenagem a ele, usando camisas azuis e com olha lá, essa aí que a gente está vendo, escrito Fuerza Esquerdo. A situação dele não é boa. Mas, Arnaldo, queria que você falasse sobre tudo isso, sobre onde o São Paulo está nesta disputa e, claro, lamentavelmente, sobre a situação do esquerdo. E como é que o Dorival Júnior convoca o Paquetá e não o Lucas Moura? Não tem comparação, Juca. Não fala, essas situações, já que o Juca fez a provocação, a pergunta, eu estava discutindo com um amigo meu, para o brasileiro, que está acompanhando o Brasileirão, é óbvia a convocação do Luiz Henrique, é óbvia a convocação do Estevão. Quem foi barrado quem não foi convocado dessa vez para serem convocados Luiz Henrique e Estevão? O Rafinha, do Barcelona, que está meio queimado com a galera por conta da Copa e tal. E aí, assim, e aí muito se justifica aqui. Privilegiar jogadores que atuam no exterior em times pequenos e tal, não sei o quê, e não convocar jogadores do Brasil. Pois bem, o Rafinha é titular do Barcelona. O Luiz Henrique era reserva / titular do Betis, né? Então, como a gente vê todos os jogos no final de semana, quem é mais jogador, Rafinha ou Luiz Henrique? Para o brasileiro aqui que está vendo o Brasileirão, é óbvio que é o Luiz Henrique. Não necessariamente, né? Há 6 meses, o Rafinha continuava sendo titular do Barcelona, o Luiz Henrique reserva do Betis, para onde foi o Vitor Roque, aliás, agora saindo do Barcelona. Então a gente fica com essa impressão, esse fetiche pelo jogador nacional e acha que o Paquetá joga menos que o Lucas Moura. Mas se botar o Lucas Moura hoje na Premier League, ele não vê a bola. Arnaldo, me permite o seguinte, mas não tem também um fetiche em relação ao jogador lá de fora? Eu acho que a gente não tem nenhum fetiche pelo jogador de fora. Não, por exemplo, por que o Rafinha, cá entre nós, joga no Barcelona? O Barcelona, aliás, está numa draga desgraçada faz algum tempo, não é isso? A convocação que houve do Dorival Júnior é de uma obviedade total. Esses jogadores que jogam aqui no Brasil foram convocados, todo mundo sabia que deviam ser. O Gerson, o Estevão, o Luiz Henrique, o Pedro, não é isso? Agora, eu até louvo o Dorival Júnior, de que eu não aprecio muito, acho que não tem tamanho para ser técnico da seleção, você esqueceu também de deixar um jogador que ficou de fora, que é do meu time. Gabriel Martinelli. Sim, deixou o Gabriel Martinelli de fora. Participou da última convocação, né? Bom ponto. Rafinha e Martinelli ficaram de fora para entrarem Estevão e Luiz Henrique. Martinelli é um jogador ruim, mas não é mesmo, né? É só assistir a Premier League, né? A questão não é a qualidade técnica dos jogadores. O Brasil tem bons jogadores jogando lá fora. E compará-los, não dá para comparar com um cara de 32 anos na parte final da carreira, que faz a sua diferença no futebol brasileiro, com um cara, com um cavalo que joga lá no West Ham, na Premier League. Não dá. Não é essa a questão. O São Paulo, na verdade, os jogadores convocados do São Paulo para a data FIFA são aqueles titulares da seleção da Venezuela e do Paraguai, o Ferrarese, o Bobadilha e tal, né? E aí, o São Paulo em 3 frentes, sem grana para fazer investimentos na janela comparáveis aos investimentos a Botafogo, Flamengo, Palmeiras e tal, ele tenta equilibrar os pratos. Desta vez ele faz um brasileiro ao menos digno. Eu acho que o São Paulo não briga pela cabeça, mas dessa vez ele está brigando
entre os 6 para, se ele não ganhar Copa alguma, que faz parte do jogo, ele pelo menos ia a Libertadores no ano que vem via Brasileiro, que não acontece há anos, né? Enquanto ele concentra esforços nas Copas, né? Sobre a questão da posse de bola, Tironi, você falou, o adversário do São Paulo na Copa do Brasil é o Atlético, na quarta-feira. Atlético que perdeu para o Fluminense. E Atlético e São Paulo dividem a maior posse de bola do campeonato da temporada. Só que o São Paulo tá muito mais sólido que o Atlético. Então não é também a posse de bola, o Fortaleza prova, um ingrediente que traduz a supremacia de um time de futebol, né? O Atlético é um dos irregulares, como disse o Trajano, parece o Internacional, faz algumas partidas muito boas e outras muito ruins. E o São Paulo não ganha muito tempo do Atlético e também não ganha muito tempo do Botafogo, que é o adversário da Libertadores. Esses são desafios interessantes. O São Paulo nunca ganhou do Botafogo na era Textor e o São Paulo nunca ganhou do Galo na era Hulk. Então, são desafios nas Copas importantes. Aí, quarta-feira, com os titulares, o São Paulo vai tentar abrir vantagem do Atlético. A volta é só depois da data FIFA. Será que o Hulk vai jogar? Porque não vem jogando, não, né? Não jogaram nem Hulk, nem Paulinho nesse jogo. Ele tem a possibilidade de voltar na quarta-feira, mas já está quase... Ele se machucou jogando pelo Galo lá em Maceió contra o CRB. Era um jogo Faz tempo. Por que escalar o Hulk, né? Porque era uma partida da ida e ele acabou se machucando lá. Desde então, ele não pôde voltar a jogar.